Capítulo 27. Cajado de energia psíquica. Explosão cadavérica. Uma das magias características dos necromantes, podendo ser aprendida a partir do nível LV4. Seu princípio é utilizar a força mental e mágica para abrir uma brecha de energia negativa nos corpos recém-mortos, fazendo com que eles explodam devido ao desequilíbrio energético. Portanto, o primeiro requisito para a explosão cadavérica é que o tempo de morte do cadáver não ultrapasse 5 minutos. Apenas alvos que estão em um equilíbrio entre a vida e a morte podem liberar uma incrível força explosiva através de uma pequena abertura de energia negativa. Quando um necromante habilidoso alcança o segundo estágio, ele tem a oportunidade de aprender uma técnica avançada chamada explosão cadavérica em cadeia. Essa técnica concede à explosão cadavérica uma característica poderosa. Criaturas mortas pela explosão cadavérica têm 50% de chance de liberar automaticamente uma explosão cadavérica de forma espontânea. E por acaso, Matthew dominou essa técnica há 1 ano. Mais ainda, cada criatura entre os infectados pelo choro silencioso e os guardiões do choro silencioso está infestada por inúmeras larvas do choro silencioso. Diante da explosão cadavérica, essas larvas desempenham perfeitamente o papel de conexão em cadeia. Embora o dano de uma explosão cadavérica individual não seja tão alto, as larvas do choro silencioso têm uma vida ainda mais frágil, quase explodindo ao menor sinal. E cada larva é considerada uma unidade separada, aumentando drasticamente a probabilidade de explosões cadavéricas em cadeia. Assim, bum, bum, bum. Quando o primeiro som de explosão ecoou na caverna úmida e escura, uma sucessão interminável de estouros ressoou como se fosse uma interminável sequência de fogos de artifício durante um festival ancestral. Uma constante névoa de energia negativa se eleva ininterruptamente da caverna. Assemelhasse a pequenas nuvens de cogumelos. Explosões em cadeia de alta intensidade inevitavelmente causam anomalias no fluxo de ar dentro da caverna. Mesmo estando os 3 dentro de um feitiço protetor, ainda conseguem sentir o vento furioso que passa sobre suas peles. Isla tropeça. Se não fosse pela rápida ação de Matthew puxando-a para fora, ela quase seria levada. Ruído estrondoso. Explosões consecutivas causam o colapso de parte das paredes de pedra. Por um momento o vento selvagem sopra, a fumaça branca rola. Uma grande quantidade de criaturas insetoides perece na explosão. E em meio à confusão, Samantha avista a guarda furiosa Seet que antes a emboscou e perseguiu. Inicialmente planejava atravessar a área mais explosiva contando com sua pele resistente. No entanto, com gritos agudos ecoando. Seu corpo volumoso e maciço não pode ser contido e tomba. Finalmente, na purgatória de energia negativa tecida por ossos brancos e névoa cinzenta, a guarda furiosa Seet contribui para o festim da explosão de corpos. Ruído. O enorme casco explode no chão. Todos os seres vivos num raio de 20 metros ao redor são despedaçados pela explosão. Matthew estima. Após a explosão desse grandalhão, mais da metade das criaturas Seet enlouquecidas presentes já não está mais. Mas a festa da explosão de corpos continua. Apenas no meio do caos interminável, os sons explosivos inicialmente altos e intensos tornam-se ocasionalmente mais abafados. 20 minutos depois, Matthew usou o míssil arcano, embutido em sua varinha de carga para lidar com os peixes que escaparam à beira da explosão. A terrível explosão de corpos finalmente cessou. O vento diminuiu, a fumaça branca baixou. Os 3 saíram da área gradualmente desbotada das runas de proteção. Diante deles, uma cena de devastação se desenrolava. Uma grande quantidade de detritos se misturava, carne despedaçada, ossos fragmentados, poeira, globos oculares, unhas, cabelos, membranas, pedaços de órgãos, pedras, moedas, roupas. Muitos rastros de sangue e pus manchavam as paredes de pedra em todas as direções. Um odor nauseante pairava no ar. Mesmo com a resiliência psicológica de Matthew, ele quase não conseguiu conter a vontade de vomitar. Isla simplesmente voou para longe sem dizer uma palavra. Samantha, por outro lado, talvez devido às frequentes lutas corpo a corpo com os insetos, ela mostrava uma resistência evidente a esse tipo de cena sangrenta. Ela caminhava calmamente pela cena da explosão de corpos, verificando habilmente se havia algum inimigo remanescente. Somente ao ver os restos deixados pelos guardas furiosos Seet é que ela franzia levemente a testa. Enquanto isso, do outro lado do campo de batalha, Matthew e Abin se reuniam, contando os poucos despojos de guerra e avaliando as perdas. Em termos de perdas, exceto por Abin, todos os 11 esqueletos guerreiros se tornaram alimento para a explosão, sem exceções.
Esta foi a economia acumulada por Matthew em Rocksville por um longo tempo. Dizer que ele não se sentia magoado seria impossível, mas os esqueletos guerreiros eram, essencialmente, carne de canhão, e ele se acostumou a isso. O saque também não era abundante. Os itens valiosos nos corpos do Seet eram escassos desde o início e, após os repetidos bombardeios indiscriminados da explosão de corpos, o que restava certamente era de alta qualidade, pelo menos em termos de material. Matthew encontrou um anel de safira, um cartão que se assemelhava a um cartão de acesso e uma varinha de energia do comprimento de um braço. O anel de safira, além de ser esteticamente atraente, tinha um encantamento de teia de aranha. Infelizmente, seu nível não era muito alto, permitindo apenas um uso por dia. A origem do cartão era um mistério, mas Matthew notou que no canto inferior direito havia gravado o brasão do Império Antu, possivelmente sendo uma credencial para acessar algum laboratório importante. Quanto à última varinha de energia, como estava em estado não identificado, Matthew, após pegá-la, instintivamente usou a habilidade de identificação. Falha na identificação. Você não pode conhecer as propriedades e métodos de uso da varinha de energia. Dica: você precisa de conhecimento, energia espiritual mais elevado. Falhou? Matthew arqueou uma sobrancelha, logo se sentindo um tanto frustrado. A maioria dos itens relacionados à energia espiritual precisa ser identificada antes de serem usados. E para identificar esses itens, o usuário da habilidade de identificação deve ter um conhecimento espiritual significativo. No entanto, o conhecimento espiritual geralmente vem de itens relacionados à energia espiritual. Pode-se dizer que é um ciclo perfeito. No entanto, Matthew não se deixou abater. Ele ainda tinha em casa um pergaminho avançado de habilidade de identificação presenteado pelo grande mago Ronan, que deveria ser capaz de identificar essa varinha. A única coisa a ser considerada era se essa varinha valia a pena. Matthew acariciou suavemente a pedra de âmbar de cor azul clara incrustada na varinha de energia, indeciso por um momento. Uma explosão impressionante, sua habilidade superou minhas expectativas. Sinceramente, você me ajudou muito. Em circunstâncias normais, eu teria que me esforçar para escapar. A voz de Samantha ecoou ao lado. Matthew guardou a varinha e respondeu com calma. Não foi nada, eles também eram meus alvos. Os olhos vívidos de Samantha focaram em Matthew. Mas eu fiz você perder uma equipe de esqueletos guerreiros. Isso é algo que eu devo a você. Matthew fez um gesto com a mão. Apenas uma equipe de esqueletos guerreiros, não se preocupe com isso. Não, isso é importante. Estou pensando em uma maneira de compensar você. O olhar claro de Samantha. Ou talvez você possa fazer algumas exigências, mas não prometo atender a todas. Matthew pensou por um momento. Talvez possamos colaborar? Este ninho de insetos é vasto, e ainda não exploramos 1/3 da área total. Como ambos somos caçadores da lua, compartilhamos objetivos comuns. No entanto, Samantha recusou sem hesitar ao ouvir isso. Não, eu não vou cooperar com você. Sem esperar que Matthew falasse. Ela continuou adiante. Vamos lá, acho que as demandas que você poderia fazer são difíceis de aceitar para mim. Então decidi dar-lhe outra equipe de esqueletos guerreiros. Ele e eu matamos muitos corpos infectados, e os corpos deles foram enterrados em locais específicos em cada nível. Acredito que esses materiais serão suficientes para você usar. Isso também funcionaria. Matthew não ficou desagradado por ter sido recusado. Ele apenas olhou curiosamente para Samantha. Por que me recusar? É apenas porque eu sou um necromante? Samantha respondeu honestamente. Desculpe, mas realmente não quero colaborar com um necromante. Isso vai contra meu instinto natural. Matthew não pôde deixar de rir. Então sua visão de mundo é tão restrita assim? Samantha ficou um pouco surpresa. Matthew perguntou com convicção. Por que você exclui os não-mortos da natureza? Os seres necromânticos não podem fazer parte da natureza? Sua compreensão da natureza é baseada nos conceitos antiquados impostos por aqueles conservadores e retrógrados que detêm o poder? Se for assim, então realmente não temos muito o que cooperar, sua compreensão da natureza é superficial demais. Samantha ficou chocada. Você, o que está dizendo? Como a deusa da lua permitiria que você falasse essas palavras blasfemas? Blasfêmia? Esse tipo de coisa já seria considerado blasfêmia? Matthew realmente teve uma nova compreensão do modo de pensar desta caçadora da lua. Na verdade, Matthew não se importava se a deusa da lua o puniria ou não. Além do mais, agora ele tinha o favor dela. Mesmo sem a pressão do Seet, era questionável se ela teria o poder de impor uma punição forte o suficiente. Afinal, de acordo com as informações que ele obteve de Ronan,
O grande mago, já se passaram centenas de anos desde o famoso evento Ascensão ao Trono Celestial, e a influência dos deuses no mundo material é praticamente insignificante. Não apenas nos reinos dos humanos, mas até mesmo entre os elfos, que são mais devotos em sua fé, muitos já desrespeitaram a vontade dos deuses. A única exceção parece ser os druidas, um grupo conservador e antiquado que ainda mantém uma crença relativamente constante. Já que não há espaço para cooperação, eu vou indo. Matthew bocejou, se preparando para voltar para casa. Lembre-se da promessa sobre os materiais do esqueleto na próxima vez que nos encontrarmos. Por fim, vou compartilhar minha própria compreensão. Eu acredito que a natureza, ela possui uma infinita capacidade de tolerância. Não é apenas aquilo que as pessoas veem superficialmente como manifestações restritas, mas sim a representação mais verdadeira deste universo. Samantha encarou Matthew intensamente, seus olhos mudando de expressão repetidamente. Matthew não disse mais nada e desapareceu do local. Samantha permaneceu no mesmo lugar. Ela caminhou de um lado para o outro, seus olhos vagando indecisos. Não muito tempo depois, passos ecoaram de dentro da caverna atrás dela. Desculpe pela demora. Alguma coisa aconteceu aqui? Eli perguntou com um olhar de desculpas. Samantha hesitou por um momento e repetiu as palavras de Matthew. Após ouvir, ele ficou furioso. Ele não só está profanando as divindades, mas também a natureza. Como pode uma criatura morta e suja entrar no domínio da natureza? Ele está apenas fazendo malabarismos verbais. E esse necromante insignificante de apenas 2 estágios, como ousa discutir sobre o universo? Se estivéssemos na nossa sociedade terrestre, alguém assim já teria perdido tudo, sido exilado para as profundezas do leste. Eli estava xingando furiosamente. Samantha, no entanto, permaneceu surpreendentemente silenciosa. Com o passar do tempo, ele não pôde deixar de se preocupar. Ei, Samantha, você não está acreditando nas bobagens dele, está? Samantha sacudiu a cabeça apressadamente. Impossível. Só estou pensando em como retribuir o favor dele. Afinal, ele acabou de salvar a minha vida. Eli suspirou aliviado e depois assentiu. Se ele realmente te salvou, não devemos ficar indiferentes. Tenho algumas coisas que não uso, você pode levar para ele como recompensa. Logo depois, ele falou com um tom de repreensão. Da próxima vez que eu não estiver por perto, não se arrisque sozinha. Samantha respondeu despreocupadamente. Entendi. Eli perguntou animadamente. Então, continuamos. Samantha hesitou por um momento, depois mordeu os lábios e disse, não, estou ferida e um pouco cansada. Vou parar por aqui esta noite. Até a próxima, Eli. Dizendo isso, ela desapareceu, deixando Eli sozinho, perplexo. Na cidade de Rolling Stone em casa. Alerta. Você usou um pergaminho de identificação avançada. Identificação bem-sucedida. Você obteve a varinha da tosse. Item mágico. Fim deste capítulo.